edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Atos 2, nós lemos, Atos 4, fala do crescimento da igreja, como Atos 2, 3, todo o livro de Atos, mas os versos que nós lemos em particular, o 2, 47, o 9, 31, o 47 termina dizendo: e o Senhor acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. E no verso 31 do capítulo 9 diz: a igreja crescia em número. Havia um crescimento exponencial na vida da igreja. Eu quero pensar com você nesta noite sobre este tema, para um crescimento exponencial em nome de Jesus. Nós vamos ministrar a palavra do Senhor ao seu coração e no final do culto só nós vamos participar da Santa Ceia da mesa do Senhor Jesus Cristo. Veja bem, dois textos da palavra de Deus que fala de crescimento, dois textos que fala de multiplicação de membros, de multiplicação da membresia, de multiplicação de novos membros no hall da igreja primitiva. Quando o verso 47 diz: louvando a Deus, esta era uma ação da igreja, contando com a simpatia do povo, era a reação do povo para com aquilo que a igreja fazia. Havia uma reação do povo para com aquilo que a igreja fazia, e a bênção de Deus em multiplicar, em acrescentar pessoas no hall da igreja, em nome de Jesus, para um crescimento exponencial. Primeiramente, nós precisamos entender que há alguns problemas, algumas batalhas, alguns problemas, algumas barreiras para o crescimento exponencial da igreja que precisam ser derrubados para que a igreja possa crescer, para que a igreja possa avançar, para que a igreja possa ir para frente. Há algumas barreiras, há alguns obstáculos, há algumas coisas que precisam ser tiradas para que a igreja possa desenvolver cada vez mais em nome do Senhor Jesus. Os líderes de célula da igreja, todos eles receberam um livro de presente, Visão 2020, do Dale Galloway. Esse livro fala 20 por 20, Atos 20, a visão do crescimento da igreja. E naquele livro, os líderes de célula leram, ele fala sobre 12 aspectos que trazem estagnação na vida da igreja. Eu quero destacar inicialmente nessa mensagem apenas 6 aspectos que podem causar estagnação na vida da igreja ou na vida da célula, na vida dos ministérios. Quais são os aspectos, quais são os obstáculos, o que é aquilo que pode gerar estagnação na vida da igreja, na vida do ministério, na vida das células, na vida do coral, da SAF, das Déboras, do MMA, das mulheres modernas, a moda antiga, o MMA da igreja, né? Aqui da igreja, quais são os aspectos, quais são os obstáculos, quais são as portas que têm que ser abertas para que haja um crescimento exponencial. Amados, eu sou um pastor apaixonado por crescimento. Eu sou um pastor que sempre, a vida inteira, nos meus mais de 20 e poucos anos, não vou dizer tantos, né? Mas 20 e poucos anos de ministério, de pastorado, com 23 anos eu já era pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, já com faculdade, seminário, etc. E há muitos anos, eu estou com 25, agora pretendo esses dias atrás, 25 e alguns mais, né? Então, eu sou apaixonado pelo crescimento da igreja. Sempre preguei sobre isso, já tive problemas por falar sobre isso, com alguns conselhos fechados, arcaicos, ultrapassados. Graças a Deus que o nosso não é assim, porque se fosse, já teria excluído todos eles do conselho da igreja. Esse tem visão do crescimento também, louvado seja Deus em nome de Jesus. Mas alguns aspectos que podem causar estagnação na igreja. O primeiro é cegueira. Dale Galloway, ele fala o primeiro que é cegueira. O que é cegueira? Cegueira é falta de visão, é aquilo que você não enxerga. E o pastor dele, ele estava conversando com alguém lá nos Estados Unidos, falando sobre as igrejas, falando sobre o progresso das igrejas, e alguém perguntou para ele, o seu colega, como é a sua igreja? Ele dizia, eu pastoreio milhares de pessoas, uma multidão incontável. E a igreja dele realmente é uma igreja muito, muito grande, uma mega igreja. E o outro dizia o seguinte, não pastor, a minha igreja
A minha visão é que uma igreja, ela não pode ter mais de 200 pessoas, porque o ideal de uma igreja são 200 pessoas, porque até 200 pessoas nós podemos conhecer todo mundo, até 200 pessoas nós podemos nos relacionar com elas. Amados, esta não é a visão desta igreja. A visão da igreja, a cegueira causa estagnação. Se a sua visão é de uma igreja de 200 membros, ela só chegará a 200 membros. Se a sua igreja, a sua visão é uma igreja de 100 pessoas, ela não passará de 100 pessoas. Mas quando nós temos uma visão maior, uma visão ampla, uma visão gigantesca, uma igreja de milhares de pessoas, uma igreja de 1.000 pessoas, de 6.000 pessoas, de 80.000 pessoas, se a nossa visão ela é ampliada e nós matamos a cegueira, nós começamos a crescer em nome de Jesus Cristo, porque nós olhamos para o poder de Deus, nós olhamos para a graça de Deus, aquela palavrinha, eu quero um grupo pequeno, porque na igreja pequena eu conheço todo mundo, na igreja pequena nós sabemos onde o outro mora, onde esse vai, deste vir. Amados, isso não é visão de reino de Deus, não. A Bíblia fala aqui de 3.000 pessoas sendo batizadas, de 5.000 pessoas sendo batizadas, de uma multidão sendo batizada em nome de Jesus. No dia 11, dia 27/11, a nossa igreja em Londrina, a primeira igreja presbiteriana central de Londrina, ela batizou, está lá, 1.200 pessoas, numa noite, num dia, 1.200 pessoas agora neste mês. Nossa, esse ano aqui nós recebemos mais de 150 novos membros na igreja, porque a visão, ela não pode ser estagnada pela cegueira. Se você olha para a sua célula e fala, minha célula não vai crescer, a minha célula tem que ser pequenininha, ela não vai multiplicar, você causa estagnação na célula. O segundo passo, o segundo obstáculo que gera estagnação é a descrença. O que é descrença? É falta de fé. Jesus disse, tudo é possível àquele que crê, tudo é possível àquele que crê, e se você crê, Deus vai operar. A Bíblia diz em Mateus que Jesus na sua cidade, ele não pôde fazer muitas coisas, sabe por quê? Por causa da incredulidade das pessoas. Muitas vezes Deus não opera, sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Por causa da incredulidade, por causa da dureza do coração. E a incredulidade impede o agir de Deus, a incredulidade impede o mover de Deus. Basta você ler Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, tinha nele o que? Fé, por isso o nome diz, heróis da fé. Então a incredulidade, a descrença, é o segundo obstáculo do crescimento da igreja, do crescimento da célula, do desenvolvimento do trabalho do Senhor. O terceiro é a rotina, quando tudo é do mesmo jeito. Vai ano e vem ano, é a mesma coisa. O que é rotina? Quando você fala de crescimento, você fala o que Deus pode fazer, a unção de Deus, o poder de Deus, você põe fogo na pessoa, põe fogo no líder de célula, você motiva ele, mas ele diz, ou um membro vai dizer, mas no passado não era assim. Nós sempre fizemos de tal forma, sempre fizemos desse jeito, sempre fizemos dessa maneira, ou seja, isso atrapalha o crescimento da igreja, a rotina, sempre do mesmo jeito. Você entra na igreja, você sabe o que vai acontecer no começo do culto, no meio do culto, no final do culto, é um senta, levanta, um senta, levanta, um senta, levanta, e você, é sempre a mesma coisa, é algo decoreba, é uma decorebinha, é uma coisa que não muda nada. Se a sua célula vive rotina, meu amado, Deus vai trazer uma unção na sua célula, um poder na sua célula, para que ela multiplique, para que ela cresça, em nome de Jesus. Eu lembro aqui, e peço licença contar um testemunho do casal, da irmã que foi homenageada aqui, sua esposa está viajando, a trabalho, Então, aqui um testemunho aqui, desses amados. Eu lembro uma vez, disseram assim, mas pastor, vamos lembrar disso, nossa célula, pastor, é só eu e fulano. Pastor, está difícil, não vai, mas eles creram, nós oramos, e multiplicou 4 vezes no ano, e uma das que multiplicou em 2, 3 meses, já multiplicou de novo.
Sabe o que é isso, querido? É visão de reino de Deus, é visão do poder de Deus, é sair da rotina e começar a crescer em nome de Jesus. Se você vem aqui para esta igreja, você quer se cantar no coralzinho da igreja, tocar no louvorzinho da igreja, tocar, eu vou fazer, meu irmão, está errado. Você tem que ter visão. Eu quero tocar no louvorzão da igreja, no coralzão da igreja, eu quero somar na vida da igreja. Nós queremos crescer em nome de Jesus. Amém, irmãos? A terceira barreira é a falta de liderança. O quarto é a falta de liderança. Falta de liderança. Alguém chegou a dizer, ovelha não tem senso de direção. Ovelha animal, não tem senso de direção, por isso a ovelha tem que ser guiado por alguém. E você que é líder de célula, você é pastor dessa célula, eu tenho falado que eu não tenho 2 pastores auxiliares da igreja, eu tenho aqui, são 33 líderes de célula, geralmente é casal, vai para 66, mais 3 aqui, 106, 7, 8, 2 pastores, mais 2, 8, 9, ou seja, nós temos aqui em torno de 70 auxiliares, que estão trabalhando. Hoje nós homenageamos aqui 165 pessoas, alguns não estavam, mas tinha 165 aqui, esse troféuzinho aqui na frente. Ou seja, nós saímos da rotina, mas precisamos de liderança. A sua célula, líder, não será maior do que você. A fé da sua célula não será maior do que a sua fé. A fé da sua célula será igual à sua, mas você tem que dar direção para a sua célula. Quando eu trago o roteiro para as células, pode seguir, que Deus vai abençoar, porque eu faço ele, eu estudei, eu pesquisei, eu ouvi grandes homens de Deus, grandes ministérios, nós sabemos o que estamos fazendo, não estamos indo no escuro, nós sabemos de pessoas que aprenderam. Estamos exercendo aqui na igreja, e as células têm trazido vida na vida da igreja, têm trazido unção na vida da igreja. Tivemos aqui um encontro, esse dia, numa sexta-feira, somente de pessoas que participam da célula, mais de 240 pessoas no salão social da igreja, estava ali abarrotado, não cabia gente. Por quê? Porque tem liderança, meu amado. Então você é líder, você tem que dirigir a sua célula, você tem que ungir a sua célula, tem que abençoar a sua célula. Ovelha, os seus membros da célula são suas ovelhas. Eles não são, ovelha não tem senso de direção, o líder tem que dar direcionamento, nós vamos chegar lá, nós vamos multiplicar, o pastor falou lá a visão, 100 líderes de célula, aleluia, nós vamos ter 200, em nome de Jesus, amém, irmãos? Outro obstáculo dele, ele fala que é obstáculo, empecilho para o crescimento, é a doutrina. Onde você pensa assim, eu tenho que ensinar a doutrina, meu amado, a doutrina não vem em primeiro lugar não. Porque às vezes a pessoa chega ali sofrendo, amargurada, com a vida desfeita, você tem que curar, você tem que curar a ferida, você tem que caminhar com a pessoa, tem que abraçar a pessoa, e na caminhada você vai falando da doutrina, na caminhada você vai ministrando a palavra de Deus, mas alguém chega sofrendo, eu quero falar para você sobre a predestinação, ele está com o casamento arruinado, ele está com a vida arruinada, ele perdeu o filho, perdeu a esposa, perdeu o marido, ele está cheio de problemas, ele não quer saber de doutrina, ele quer saber de alguém que caminha com ele, alguém que anda com ele, alguém que vive com ele. Então você, quando quebra esse obstáculo, você tem bênção. O sexto é a aceitação das impossibilidades. Você vê a impossibilidade, você enxerga a dificuldade, e você fala, não dá certo, porque é muito difícil. Meu amado, quem aceita a dificuldade, não sai do lugar, não sai. Você não vai aceitar a dificuldade, você não vai aceitar o impossível, você vai dizer para Deus, tudo é possível em nome de Jesus. Nós vamos clamar, Deus vai abençoar, para Deus tudo é possível. Então você não aceita impossibilidades, porque se você aceitar as impossibilidades, você se empaca, você fica empacado, e isso atrapalha a sua vida. Então, amados, esses 6 empecilhos, 6 obstáculos, 6 coisas que travam o crescimento, não tem liderança, aceita a dificuldade, é uma rotina, só pensa na doutrina, ou não tem fé, não tem visão, Deus não abençoa. Você não tem visão, você vai viver a vida inteira pedindo para as pessoas, mas quando você tem visão, Deus te abençoa em nome de Jesus. Certa feita, eu tenho usado isso também, alguém chegou no gabinete de um pastor amigo e disse, pastor, a minha igreja está com alguns problemas financeiros, o senhor pode nos ajudar?
Pastor Simão, se eu te ajudar financeiramente, amanhã você volta a pedir de novo. Mês que vem você volta a pedir dinheiro de novo. Sabe o que eu vou te fazer? Eu vou te dar livros na sua mão. Eu vou colocar material na sua mão. Leia esses materiais. Estude isso. E Deus vai ampliar a sua visão. E amanhã a sua igreja terá tudo que for necessário. Ele recebeu e cresceu em nome de Jesus. Pastor coreano, que foi nosso intérprete na Coreia. Lá em São Paulo, ele começou uma igreja em São Paulo, no bairro nobre da cidade. Uma igreja milionária da Coreia. Disse, nós vamos ajudar financeiramente. Ele disse, nós não queremos. Porque se os meus membros começar a crescer com a ajuda da Coreia, eles vão depender a vida inteira da Coreia. E nós vamos crescer por nós mesmos. E hoje é uma igreja abençoada em São Paulo, nos bairros nobres da capital paulista, porque teve visão, teve liderança, teve projeto, teve sonho, ideais, e correu atrás em nome de Jesus. Amados, em segundo lugar, o que é preciso acontecer na sua, na minha, na nossa vida, para que possamos, após eliminar os obstáculos, crescer exponencialmente. Primeiro, você precisa ser de Deus. Em primeiro lugar, você precisa ser de Deus, pois somente aquele que é de Deus tem autoridade para falar em nome de Deus. Somente aquele que experimentou a graça de Deus na sua vida miserável, ele tem poder para falar da graça de Deus na vida dos outros. Somente aquele que experimentou o poder de Deus, o perdão de Deus na sua vida, ele tem ousadia para falar o que é ser perdoado, o que é pedir perdão. Então, em primeiro lugar, você precisa ser de Deus. Se não é de Deus, você não tem que passar. Porque não vai passar você, a sua pessoa, você vai passar a pessoa de Deus. Para passar a pessoa de Deus, você primeiro precisa se render aos pés de Deus, aceitando a Jesus no seu coração. Em segundo lugar, você precisa orar. Orar. Mas orar, não aquela oraçãozinha mecânica, não aquela oraçãozinha fria, não aquela oraçãozinha de desencargo de consciência, não, aquela oração fervorosa, aquela oração diligente, aquela oração constante, aquela oração extraordinária. Quando você dobra o joelho, o inferno treme, os céus se mexem, e coisa nova acontece na terra, em nome de Jesus, amado. Para experimentar o crescimento exponencial, precisamos orar. Primeiro, ser de Deus. Segundo, orar. Mas orar fervorosamente, orar diligentemente, constantemente, clamando pelo extraordinário de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Então você já é de Deus, agora você está orando. Terceiro, você precisa ser cheio do Espírito Santo, pois se não formos cheios do Espírito Santo, nada acontece. Porque sabe por quê, amado? Quem faz a obra é Deus, mas Ele faz através de nós, e nós somos instrumento nas mãos do Espírito Santo. Você tem que orar, como Efésios nos ensina, enchei-vos do Espírito. Você tem que orar, Senhor, enche-me de Ti, como os avivalistas do passado oravam dizendo, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser preenchido pelo Espírito Santo, eu quero ser na unção do Espírito Santo. E o Espírito Santo os enchia de tal modo, que eles diziam, Senhor, para um pouquinho, que eu não aguento mais. Então você tem que sair daquela vidinha medíocre espiritual, e se encher do Espírito Santo. Aí você não vai falar na carne, não vai falar na decoreba, você vai falar na unção do Espírito Santo. Pois se você é líder de célula, você não ora, a sua célula empaca. Você não tem visão, a sua célula não avança. Se essa igreja não tem visão, não cresce. Eu lembro, alguns anos, chegamos aqui, a igreja não tinha 90 membros na igreja. É uma luta, não conseguia sustentar um pastor na igreja. Tinha uma congregação quase fechando. E hoje a congregação já organizou a igreja renovou, multiplicou várias vezes. Por quê? Porque as pessoas oram, a liderança ora, os presbíteros oram, os diáconos oram. A nossa vidinha não é medíocre, nós estamos buscando a unção de Deus. Se não for cheio do Espírito Santo, nada acontece. Em quarto lugar, amados, você precisa obedecer a palavra de Deus. O que a Bíblia está mandando, você vai obedecendo. Você não vai questionando a palavra do Senhor, você vai obedecendo a palavra do Senhor. E Deus vai derramando unção cada vez mais em nome de Jesus. Em quinto lugar, você precisa ser ousado e criativo. Ousado e criativo.
A Bíblia fala daquele paralítico, lembra? Que foi conduzido aos pés de Jesus. Chegaram na casa 4 paralíticos, um homem paralítico, 4 homens o levando. Jesus estava lá no meio da casa, havia uma multidão lá de fora. Eles foram ousados e foram criativos. Se não houver criatividade e ousadia, quiser viver no século 21, como vivia no século 16, nada acontece hoje, querido. Deus te chama para ser criativo. Deus te chama para ampliar os seus horizontes, para abrir a sua mente. Senhor, me dê criatividade, me dê projetos, me dê sonhos, Senhor. Quais os projetos que eu posso alcançar os adolescentes dessa cidade? Aquela igreja do passado que eu te falei, daquele pastor, a igreja tem que ter só 200 membros. Eu cresci nisso, amado. Eu ouvi dos pastores, dos presbíteros, quando eu era seminarista, quando eu era membro de igreja, ou eu sou membro de presbitério, que a igreja tem que ter 100, 200 já é muito. Eu cresci nessa filosofia errônea. Mas graças a Deus, Deus ampliou a minha visão. Deus abriu meus olhos. E eu já é diferente. Porque quando se abre a visão, meu amado, e você é ousado e criativo, Deus começa a abençoar. É por isso que aqui temos um líder para adolescente, um para criança, um para jovem, um para música na igreja, né? As células, os ministérios, as capelanias hospitalares, as irmãs vão para os hospitais. As mulheres modernas, a moda antiga, faz aqui as últimas quintas do mês. A SAF, e por aí vai. Ou seja, criatividade. Você tem que usar a criatividade. Aquele negocinho daquela ata que não desata, nunca vai para frente. Eu falo nos presbitérios, sou presidente de presbitério, graças a Deus, sou presidente de ensino, louvado seja Deus, e eu falo nesses lugares todos para liderança, irmãos, sai dessa. Vamos fazer a ata, porque a ata, está na ata, é uma ata que não desata. E a igreja está morrendo, está morrendo. Uma igrejinha com 10 membros, com 15 membros, com 80 membros, e a cidade em volta, como aquela igreja lá americana, irmão, tinha 200 membros. O pastor disse, mas irmão, quantas pessoas tem em volta da sua igreja? Em volta da minha igreja é um bairro nobre. Tem em torno de 100 mil pessoas. Se tem 100 mil pessoas do lado de fora, você se contenta com 200 do lado de dentro. Tem que ter 100 mil do lado de dentro e ninguém do lado de fora. Amém, igreja? Então, meu amado, Deus está te chamando hoje para deixar de ser acomodado. Eu estou satisfeito. Eu não estou satisfeito. Quando eu olho para essa igreja, eu falo, Senhor, uma igreja muito pequena. Quando eu olho para receber 150 membros, eu falo, Senhor, não recebemos ninguém esse ano. Porque a cidade tem 300 e poucos mil habitantes. E você se contenta com 150, não é nada. A igreja tem que crescer, meu amado, em nome de Jesus. Tem que ser ousado, tem que ser criativo, em nome de Jesus. Cheio do Espírito Santo, cheio da unção, oração, sendo determinado para que a igreja avance em nome de Jesus, amém, irmãos? Então, para você, líder de célula, hoje tua vida tem que mudar. Você que é de ministério da igreja tem que mudar. Em sexto lugar, meu amado, tem que ter compromisso com o corpo de Cristo. Compromisso com a igreja. Compromisso com o corpo de Cristo. Eu fico abismado quando algumas pessoas fazem aniversário dos filhos, domingo à tarde, na hora do culto. Pouca vergonha, chama membros da igreja para ir para o aniversário do filho. Você tem que estar aqui no culto abençoado. Tem que estar na igreja em nome de Jesus. Compromisso com o reino de Deus. Quer fazer aniversário no domingo? Faz 3 horas da tarde, das 3 às 6. Dá 3 horas de aniversário. Faz um banquete, um churrasco. Convida o pastor, convida a liderança, vão tudo lá, abençoamos. Depois à noite você vem aqui, Senhor, pastor, aniversário do meu filho, abençoa. Vamos ungir, abençoar em nome de Jesus. Irmão, não há crescimento da igreja se os membros não tiverem compromisso com a igreja. Você que vem na igreja esporadicamente, aqui não é teu lugar. Aqui é lugar de pessoas que assumam um compromisso com a igreja em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu tenho que estar aqui todo dia. Eu estou aqui às 7h30 da manhã, saio às 6 da tarde ou mais tarde. Todo dia eu estou trabalhando, preguei de manhã, fui no hospital da Santa Ceia, vou em velório, vou em todo lugar, estou aqui, irmão, mas não é papel só do pastor, da membresia da igreja, não há crescimento exponencial, sem compromisso com a igreja. Você não vem aqui esquentar uma cadeira, esquentar um banco, como dizia no passado, você vem aqui para se envolver com a igreja, com o reino de Deus, com o povo de Deus, e ver esse crescimento, esse progresso, esse avanço, em nome de Jesus, amém, irmãos? Deus está te chamando, querido, Deus está te chamando para um compromisso maior com o reino de Deus. Não há crescimento exponencial se não houver um compromisso
com o corpo de Cristo, que é a igreja, em nome de Jesus. E Deus está te chamando para se envolver com a igreja do Senhor, de forma exponencial. Se eu não quero perder um culto desta igreja, eu não quero perder uma reunião de estudo da palavra, mergulho na palavra na quarta-feira. Eu não quero perder os cultos de domingo, porque eu me alimento da palavra do Senhor. Eu convido tanta gente na rua, falo assim, pastor, eu vou ver se dá para ir. Se eu não abrir o meu comércio, então fica com o comércio. Primeiro é o reino de Deus. Primeiro é Deus. Aí depois o filho está nas drogas, ou desviado, não sabe por quê. Compromisso com a igreja de Deus, amados. Com aquele que deu a sua vida por você, em nome de Jesus. Pais que vêm na igreja, traz o filho na igreja e vai passear. Aqui não é maternidade, aqui não é casa da mãe Joana, aqui não cuidamos de filho, você vem com ele e fica para o culto em nome de Jesus. Aqui não é casa da mãe Joana. Eu vou lá, vou deixar meu filho na escola dominical, eu vou para a feira, eu vou andar de bike, eu vou não sei para onde, meu amado. E nós temos que acabar o culto e ficar esperando você chegar, meu querido. Tome vergonha. Tome vergonha. A Bíblia ensina a criança no caminho que deve andar. Como que você ensina? Você andando com ela no caminho de Deus, em nome de Jesus. Não dizendo que é para ela fazer, mas você fazendo para ela ver que você está fazendo, em nome de Jesus, amém, irmãos? Olha a multidão que temos aqui nesta noite. Essa multidão compromissada com Deus, compromissada com o reino, compromissada com a evangelização. A igreja cresce em nome do Senhor, exponencialmente. Em terceiro e último lugar, amados, não vou passar do tempo do culto, fica tranquilo. Terceiro e último lugar, alguns paradigmas que nós temos que quebrar em nome de Jesus. Alguns paradigmas que temos que quebrar em nome de Jesus. Primeiro paradigma, primeira barreira ou paradigma que temos que quebrar em nome de Jesus é aquele que alguém fala assim: nós nunca seremos uma grande igreja. Quebra isso, quebra isso, quebra isso. Só dizer a partir de hoje, esta igreja será uma mega igreja para a glória de Deus em nome de Jesus. Amém? Pastor, você está preocupado com o número? Estou preocupado com vidas salvas indo para o céu em nome de Jesus. E se você se contenta com esse grupinho pequenininho aqui, meu amado, Deus fala que Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos alcancem a salvação em Cristo Jesus. Por isso a igreja não pode fazer nenhuma reunião, nenhum trabalho que não visa ganhar almas para Cristo. Nós não somos um clubinho para nos entreter. Nós somos uma igreja que prega para a glória de Deus, para a conversão dos perdidos e para a edificação dos convertidos em nome de Jesus. Então a igreja precisa disso, amado. Outro segundo paradigma que temos que quebrar. Na igreja evangélica, apenas 10% da membresia trabalha e o resto dá trabalho. Vamos quebrar isso em nome de Jesus. Nessa igreja todo mundo vai trabalhar em nome de Jesus. Toda a célula vai multiplicar, eu profetizo no ano que vem, em nome de Jesus. A célula da irmã foi 4 vezes. Que o ano que vem seja 8. Amém, irmãos? E a sua também. Mas pastor, eu chamo e não vai. A minha célula é muito fria. Não é, a sua célula não é fria, é você que não sabe aquecê-la, meu querido. Aqueça pela oração, pelo poder do Espírito Santo, e Deus vai multiplicar a graça lá, em nome de Jesus. Mas aqui, pastor, 10% só da igreja trabalha. A igreja é como um ônibus. É como um ônibus. Onde um dirige e o resto dorme. Um dirige e o resto dorme. Não, a igreja, todo mundo vai trabalhar em nome do Senhor. Amém, irmãos? Para o crescimento exponencial. Terceiro e último paradigma. Outro dia eu continuo. Nós precisamos quebrar. Na igreja, 10% apenas são fiéis nos dízimos, nas ofertas. Meu amado, deixa eu dizer algo para você. Você precisa ser fiel ao Senhor no dízimo e na oferta. Dízimo é 10% daquilo que ganhamos. 10%, por isso a palavra vem dízimo. 10% da sua renda líquida. 10% da empresa pertence ao Senhor. Malaquias 3,10 fala: roubará o homem ao Senhor. Todavia me roubais nos dias das ofertas.
Essa igreja tem potencial, meu amado. Se a membresia toda for fiel no dízimo, na oferta, nós temos potencial de alcançar Cascavel em nome de Jesus. Potencial de terminar essa reforma. Temos 2 ares condicionados para se comprar lá embaixo, que não tem dinheiro para comprar. Temos que construir um prédio para 1000 pessoas no acampamento, não temos condição de fazê-lo. Temos que ampliar a igreja, não temos condição de fazê-lo. Falta sala de aula, falta um monte de coisa. Mas, amados, em nome de Jesus, eu ouso profetizar que você vai consultar a Deus em oração e você vai ser fiel no seu dízimo, na sua oferta no altar de Deus, em nome de Jesus. Não dê para Deus aquilo que não faz falta, aquilo que sobra na sua vida. A igreja tem que ser fiel ao Senhor. Então, quando você dizima, quando você oferta, nós somos abençoados por Deus e devolvemos para Deus, e a igreja é abençoada, e a igreja pode fazer muito mais. Nós podemos entrar num canal de televisão aberto nessa cidade, pregando o Evangelho de Jesus. Tem tanta pregação na televisão, que não tem nada a ver com a Bíblia. Tanta encenação, e nós podemos entrar na rádio, na televisão. Mas para que isso aconteça, você precisa acordar, meu amado, para a fidelidade no dízimo da oferta. Ah, pastor, se vai na igreja eu falo de dinheiro, e te diz, eu não gosto, eu não vou mais. Deixe de ser mão de vaca, mesquinho. Porque Deus te abençoou, meu querido. E o que é de Deus é de Deus. E quando nós devolvemos a Deus o que é de Deus, Ele nos abençoa em nome de Jesus. E nada vem nos faltar, pois esta é a promessa de Deus na sua palavra. Amém, irmãos? É promessa na palavra. Mas pastor, não sobra. É porque você quer dar a Deus, sobra. Mas quando você dá a Deus prioridade, buscar pois em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça e demais coisas serão acrescentadas. E você dizima a Deus, Deus te abençoa em nome de Jesus. Semana eu ouvi 2 palavras, 2 perguntas. Eu disse assim, você quer realmente que eu responda? Pastor, estamos no mês de dezembro tem recesso. Vai ter recesso dos cultos? Eu falei, você quer que realmente eu responda para você? E falei assim já, pegando fogo. Não precisa, pastor, já entendi. Eu falei, aleluia, que eu estava a ponto de te matar, abençoado. Recesso do culto. Ah, em dezembro, então vou recolher as Bíblias e devolver em fevereiro. Miserável quer ter recesso do culto no mês de dezembro. Misericórdia. Começou a ter recesso? Vamos recolher as Bíblias no mês de dezembro, irmão. Vamos devolver só em fevereiro. Em dezembro, em janeiro, você não precisa orar mais não, irmão. Ora só em fevereiro. Ou torna aquele crente das 6 horas. 6 horas por mim lá. 6 horas por mim lá. Seja o crente das 6 horas. Pastor, eu não fui na igreja não, mas eu estava lá, pastor, em espírito. Aqui não é centro espírito, irmão. Estava lá em espírito. Tá, vou lá pregar em espírito também. Senta lá e vai me ouvir em espírito. Pastor, mas não tem mais nem menos. Fidelidade a Deus acima de tudo, amém, irmãos? Meu irmão, consagre o seu dízimo ao Senhor, não roube ao Senhor, faça sua oferta no altar de Deus, não dê o que sobra, dê primícias para Deus e veja a sua igreja crescendo exponencialmente em nome de Jesus. Essa igreja é fiel na consagração dos dízimos, essa igreja é fiel na administração do dízimo. Nosso tesoureiro, presbítero Adriano, ele é muito fiel na administração, todo o conselho, nós pastores, eu como principal da igreja, como pastor titular da igreja, nós somos centavo por centavo. Então você consagra em nome de Jesus. Não vou dar não, eu vou dar meu dízimo para a pessoa de fora. Vai pegar o que é de Deus, dá para outro lá fora. Dízimo consagra no altar de Deus, na casa de Deus, onde você recebe a palavra de Deus, meu amado. Essa lâmpada, essas luzes, o ar-condicionado ligado, o som, no final do mês a gente faz uma oração pela conta, ela some. Não, tem que pegar dinheiro para ir lá no banco pagar. Não adianta ficar orando, Senhor, paga essa conta, sobe essa conta. Vai sumir agora, em nome de Jesus. Que isso? Larga a mão de besteira. Larga a mão de besteira. Então quebra o paradigma. Diz, poucos são fiéis no dízimo. Todos serão fiéis. Só 10% trabalha. Todos vão trabalhar em nome de Jesus. Essa igreja nunca será grande. Ela será gigante. Mega em nome de Jesus. Amém, irmãos? Tive a oportunidade de pastorear grandes igrejas. Mas sempre disse para Deus, não quero pegar uma grande igreja. Eu quero fazer uma pequena igreja e se tornar uma grande igreja. Em nome de Jesus. Por isso trabalhamos e lutamos. Se você está comigo, estamos juntos. Não está comigo, eu não estou contigo. Nós estamos juntos em nome do Senhor.
para ver, experimentar um crescimento exponencial. Agora, se você quer o hino nacional deitado eternamente em berço esplêndido, aqui não é teu lugar. Aqui todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que arregaçar as mangas, e todo mundo tem que sonhar por ver almas diante do altar, em nome de Jesus. E Deus vai derramar essa graça sobre nós. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, que haja o crescimento exponencial na nossa igreja. Irmãos, em nome do Senhor, nós vamos participar da Santa Ceia. Primeiro domingo do mês nós temos a ceia. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão. Eu gosto dessa palavra, mexe com o meu coração muito. Na noite em que foi traído, Ele toma o pão, Ele abençoa os discípulos, dizendo, fazei em memória de mim. Ele toma o cálice dizendo, fazei em memória de mim, na noite em que foi traído. Você que é membro dessa igreja, de outra igreja, em comunhão com Deus, com a sua igreja, participe conosco hoje da Santa Ceia, em nome de Jesus. Não é a mesa presbiteriana, ela é a mesa do Senhor Jesus. Eu vou orar consagrando os elementos. O presbítero, vem à frente, por favor. Os diáconos vão nos auxiliar, vem à frente, por favor. Vamos cantando a canção, Jesus Cristo, eu te amo, e aleluia. Só esta parte da canção, bem suave enquanto a igreja, né? Bem suave enquanto a igreja ceia em nome de Jesus. Pai, nós consagramos o pão, consagramos o cálice, ó Deus, e ao comermos do pão, bebermos do cálice, que possamos crescer espiritualmente em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu vou ministrar aos irmãos aqui primeiro. Coma do pão, fazei em memória de mim, disse Jesus. Coma do pão, coma do pão em nome de Jesus. Fazei em memória de mim, disse Jesus. Fazei em memória de mim. Todas as vezes que comermos do pão, bebermos do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Jesus Cristo, eu te amo. Este é o cálice, sangue da nova aliança, bebei dele. Fazei em memória de mim, disse Jesus. Bebei dele todos, disse Jesus. Fazei em memória de mim. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu te amo. 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 Continuemos. aleluia. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, receba do pão, receba do cálice. Eu te amo, Jesus Cristo. Eu te amo. Eu te amo, Jesus Cristo. Eu te amo. Eu te amo. Adore ao Senhor. Jesus Cristo. Eu te amo. Eu te amo, Jesus.
Continuemos adorando ao Senhor. Continuemos adorando ao Senhor. Continue louvando ao Senhor. Continue declarando a Deus a sua adoração a Ele. Que você o ama profundamente. Que você sonha com a obra de Deus. E você quer ver o crescimento exponencial da igreja. Almas se prostrando aos pés de Jesus. Vidas se rendendo ao autor da vida, em nome de Jesus. Se envolvendo com o corpo de Cristo, que é a igreja. Se rendendo totalmente a Ele. Buscando viver o verdadeiro Evangelho, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Cantemos, aleluia. Você que já ceiou, fique em pé. Cantando, aleluia. Estamos encerrando, cantando, aleluia. 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 Jesus, 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 Jesus. Deus te dê ousadia, criatividade, compromisso com a adoração, com a oração e com a igreja como um todo, em nome de Jesus, para que possamos glorificar a Deus e levar o maior número possível de almas aos pés de Jesus. E todo o trabalho, toda reunião, visarmos almas para Jesus. Ele morreu por nós e Ele nos chama para sermos seus servos, seus missionários. Você entrou aqui nesta noite para adorá-lo. Você vai sair para servi-lo. Se eu lhe perguntasse quando isso vai acontecer, fala amanhã, pastor. Amanhã não existe. Existe hoje, porque amanhã será hoje. É agora que Deus quer te usar. É o hoje que Deus quer te preencher do Espírito Santo, para que almas sejam alcançadas por Ele, através de você, como mero instrumento nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Amém? Querido, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre todos os amados, hoje, agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Dê um abraço então ao seu lado. Deus abençoe. Uma ótima semana. Obrigado por existir e por estar conosco. Deus a todos abençoe em Cristo. Vão na paz.